Então, começando a dizer que é um prazer estar aqui com vocês para juntos partilharmos a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo diferente em que a globalização nos permitiu ter a internet, que nos permite essa proximidade, ainda que distante, para que a palavra de Deus chegue a lugares um pouquinho mais longínquos, sem que a gente saia de casa, por exemplo. A organização do evento, na pessoa da Ximene, da Kundi, todas as mulheres e a Bíblia, obrigado pelo convite e dizer que nós estamos à vossa disposição para servi-las naquilo que pudermos e também parabenizá-las pelo trabalho. Essa proposta ela é necessária para a igreja angolana e não só. Então, muitos parabéns pelo trabalho e é um privilégio para mim poder participar da primeira conferência. Meu tema, como também o texto da conferência, se encontra geralmente no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Os textos que eu vou trabalhar seria o versículo 16, 17, mas eu quero trabalhar com vocês do versículo 10 até o versículo 17. Embora o nosso texto para o tema está essencialmente no versículo 17. Mas é fundamental que a gente leia outros textos para que a gente compreenda a ideia aqui de Paulo. Vamos então ler? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17. Está escrito assim: Tu tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram, em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14, eu vou me concentrar muito daqui, do 14 em diante, porque a primeira parte da minha abordagem e a segunda fazem parte disso aqui. 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos por esta tarde aqui no Brasil, à noite em Angola, e à noite também para alguns que estão em outras partes, como Portugal e Rússia, e não só. Somos gratos pelo privilégio que temos de poder estar aqui para refletir a sua palavra e aprender mais do Senhor. Rogamos que o Senhor fale com os teus filhos, com as tuas filhas. Rogo que o Senhor use a minha vida, ilumine a minha mente, aqueça meu coração e fales com a tua igreja, edificando, confortando, confrontando e consolando pelo louvor do seu nome. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, por favor, se vocês não estiverem me ouvindo, falem para que eu consiga me movimentar corretamente aqui, ok? Nós estamos a ouvir bem, pastor. Que bom. Bem, não tanto. Um pouquinho baixo, mas estamos a ouvir. Ok. Estou me ouvindo baixo. Me permite, então, vocês me dariam 30 segundos para que eu pegue o microfone para ver se melhora? Não, pastor, não. Não. Estou a brincar, pode sim. Posso? Pode.
E agora, será que melhorou? Melhorou muito, pastor. Ótimo, que bom, Assim está melhor. que bom, que bom. Então, vamos lá. 2 Timóteo, como a carta já sugere, é a segunda carta que Paulo escreve para seu discípulo, alguém que ele está mentoreando, chamado Timóteo. É conhecida como carta pastoral, faz parte das cartas pastorais, assim como a primeira e também a carta de Tito e Filemão também. Esta carta ela foi escrita muito provavelmente antes de Paulo morrer. Isso então seria ali entre 66, 65, no máximo 67. E o contexto dela é que Paulo está preso, e a prisão que Paulo se encontra é por causa das perseguições que os cristãos vão sofrer nesse período, por causa de Nero. Nero o imperador romano, vai colocar fogo na cidade de Roma, e como ele detestava os cristãos, Nero vai então acusar que os cristãos, e depois ele já estava também ali meio que sem bom prestígio, sem tanta popularidade. Então vai colocar a culpa aos cristãos, e os cristãos então vão ser perseguidos. E Paulo e também Pedro vão ser presos. Pedro, por ser judeu, foi morto crucificado de cabeça para baixo, pé para o ar. E Paulo, por ser também romano, não poderia morrer crucificado, visto que para o romano, ou o cidadão romano, era proibidíssimo a ideia de morrer por causa por meio de cruz, porque a crucificação era para os romanos um absurdo, algo terrível, que só os piores criminosos poderiam ser crucificados, morrer de crucificação. É por isso que Cristo morreu como um dos piores criminosos na visão dos romanos e como alguém maldito na visão dos judeus. E Paulo, então, preso, e diferente da primeira carta e de outros textos que ele escreve também na prisão, mas ali no 62, 62, ele escreve esperançoso que seria livre, e de fato foi. Mas agora, quando escreve a segunda carta, Paulo não tinha mais esperança. O capítulo 4 de 2 Timóteo mostra isso. Capítulo 4, versículo 2, versículo 3, demonstra o quanto Paulo tinha certeza de que ele seria praticamente morto. Capítulo 6 diz isso, perdão. Capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo. E ele escreve essa carta a seu discípulo, trazendo a ele orientações, com a intenção quase que de passar para ele o bastão ministerial. Obviamente não é o apostolado, mas é o que ele já tinha com Timóteo de evangelista, mas era o ministério de fato, mas não era o apostolado. E ele também pede que Timóteo vai ter com ele depressa, porque ele sabia que iria morrer. Não se sabe se Timóteo, por acaso, chegou a ir e a encontrá-lo ainda em vida ou não. Mas o que sabe é que Paulo está ali preso e prestes a morrer, como de fato aconteceu. E nesta carta, Paulo vai apresentar muitas recomendações a seu filho Timóteo. Ele, inclusive, pede que ele não tenha vergonha dele, porque muitos cristãos, ou muitos daqueles que estavam com Paulo, abandonaram ele. Ele diz que era por vergonha, também podemos pensar que é por vergonha e por medo da perseguição, de serem mortos também. E então Paulo escreve isso a seu filho. No capítulo 1, ele o exorta a não ter vergonha. No mesmo capítulo 1, ele exorta a guardar, a conservar aquilo que ele recebeu, aquilo como se fosse um depósito muito precioso. No capítulo 2, Paulo vai enfatizar a Timóteo que ele precisa estar disposto a sofrer pelo evangelho. E no capítulo 3, Paulo começa o capítulo 3 apresentando a Timóteo que nos últimos dias muitas pessoas iriam se desviar. Ele vai do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 3, Paulo apresenta a Timóteo como as pessoas se perderiam nos últimos dias. E ali, dia dos últimos dias, já era o tempo que eles estavam, porque os últimos dias, biblicamente, começam ali
com o derramamento do Espírito no Pentecostes, e de lá para cá. Então, muitos seriam pessoas vaidosas, orgulhosas, meio que narcisistas, desrespeitariam os pais, pessoas que teriam mais prazer neles mesmos do que no Senhor, e uma gama de problemas que as pessoas iriam viver. E no versículo 10, que é o texto que eu comecei, Paulo, então, vai fazer um contraste, um contraponto à realidade daqueles que iriam se perder. E, como eu disse, os últimos dias já mostravam que eram aqueles dias já ali. Por quê? Porque se fosse apenas algo escatológico, na ideia de, digamos, daqui sei lá quantos anos, e não no presente, ele não iria usar, talvez, Timóteo como modelo do presente. Porque se os últimos dias fossem apenas futurístico e não tivesse nenhum aspecto do presente, Paulo não iria usar Timóteo no presente. Porque ele vai dizer, olha, mas você, versículo 10, tens conservado, se mantido, seguido, imitado a minha doutrina e também a minha conduta, ainda o meu propósito. Ele diz mais, a fé, o amor, a paciência que é em mim. E ele diz mais ainda, também tens imitado, isso é o versículo 10 e 11, também tens visto que as perseguições e aflições que sofri em Lídia, em Antioquia. Então, Paulo mostra que, em meio a pessoas que se perderam, Timóteo tem caminhado bem. E ele continua, olha, isso é o versículo 13, aqueles que estão no engano, continuarão no engano, enganarão a muitos, irão de mal a pior. Mas tu permaneça naquilo que tu aprendeste. E ele vai dizer que aprendeste com quem? Ele explica, desde a tua infância você já maneja bem as sagradas letras. Depois ele continua, porque a escritura, ela é inspirada, toda a escritura é inspirada. Não, antes diz que a escritura ela é da sabedoria para a salvação. Depois diz que a escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada, soprada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. E o versículo 17, que é ali praticamente a última parte dessa unidade do capítulo 3, porque o capítulo 3 nós podemos dividi-lo talvez em 3 unidades ali, né? Do versículo 1 ao 10, do 10 ali ao 14, ao 13, do 13 ao 17. No 17 ele vai dizer, para que, digamos, com a finalidade de que o homem de Deus, o servo de Deus, seja instruído. A palavra instruído ali também tem a ver com preparado para toda obra de Deus, toda boa obra. Aí também, toda boa obra também pode ser o quê? Também pode ser, esteja preparado para aquilo que Deus lhe propõe a fazer, lhe ordenar a fazer, lhe mandar fazer. Portanto, parece que tudo que Paulo está falando a Timóteo, até o versículo 16, Paulo diz ou fala com um propósito. Qual? Para deixá-lo, ou então para que ele, enquanto homem de Deus, esteja preparado. E aqui é a temática do nosso encontro, né? A ideia de estarmos preparados biblicamente. E como é que Paulo mostra para Timóteo que o homem de Deus estaria preparado? Como é que ele estaria preparado para essa obra que Deus havia vocacionado, que Deus havia mandado, ou todas as outras que Deus iria mandá-lo fazer? Primeiro temos que dizer, focar aqui em um ponto. Qual? A ênfase de Paulo no versículo 14. Qual ênfase? Permaneça. Permaneça. Por que Paulo está exortando Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele recebeu?
por 3 razões. A primeira, você encontra do versículo 1 ao versículo 9. Qual é a razão de Paulo enfatizar que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendeu? Porque do versículo 1 ao versículo 9, Paulo mostra a Timóteo muitos que iriam se desviar, muitos que iriam se perder, muitos que estavam até, quem sabe, já aprenderam, ouviram o que era correto, ouviram sobre a Escritura, ouviram sobre o Evangelho e se perderam. Muitos que se deixaram levar por conduta de vida errada, por uma conduta de vida que não glorifica o Senhor. E, portanto, ao seu discípulo, que no versículo 10, Paulo afirma que estava imitando ele na conduta, no versículo 14 ele vai dizer, você permanece. Estão pedindo para eu beber água. Obrigado, eu faço sempre isso, mas eu acabei esquecendo de trazer aqui a minha água. Eu teria que fazer o quê? Vou colocar em silêncio e pedir a minha esposa de água para mim, por gentileza. Aguardem aí. Amém, pastor. Pode pedir. Perfeito, pedi. Continuando. Paulo pede que enfatiza que seu discípulo permaneça no que ele aprendeu. Por quê? Porque muitos iriam se desviar. E Timóteo já imitava Paulo na conduta de Paulo. Então, ele diz que, olha, nos últimos tempos, muitos vão se desviar. Mas você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça na imitação que tens feito a mim, de imitar a minha conduta. Portanto, continua sendo diferente daqueles que vão ser orgulhosos, daqueles que vão ser vaidosos, daqueles que vão se desviar, daqueles que vão ser narcisistas, daqueles que não vão honrar os pais. Você deve permanecer naquilo que você aprendeu. Aprendeu tanto no discurso, como na vivência, como na vida, porque você me viu, você sabe como eu vivi. E aquilo que você já imitou, permaneça nisso. E aqui, para nós, isso é um alerta fundamental. Nós precisamos também permanecer, porque nós, sem dúvida, veremos pessoas também a se desviarem. Pessoas amantes de si mesmas, pessoas voltadas para elas mesmas, pessoas sem compromisso com o Senhor, pessoas que estão bem perdidas, às vezes estão na igreja, mas estão perdidos. Que inclusive estão enganando a pessoas. E Paulo cita aqui homens que enganavam as mulheres que eram frágeis. E ele diz que é para Timóteo, você, meu filho, permaneça, digamos, seja diferente desses. Nós também devemos imitar isso, ser diferente daqueles que nos últimos tempos têm se desviado daquilo que é a vida santa, a vida que glorifica o Senhor, a vida que glorifica o nome de Cristo. Portanto, permaneça. A segunda razão de por que Paulo pede para que ele permaneça, qual é? É a razão de que não só muitos se desviariam na conduta, muitos também se desviariam do quê? Da doutrina correta. O versículo 10 diz que Timóteo imitava Paulo em quê? Na sua doutrina. E no versículo 14 ele diz o quê? Permaneça naquilo que você aprendeu. O que é que você aprendeu? Já chego lá, mas seria o quê? A doutrina correta. Nos últimos tempos, não só teríamos pessoas desviadas com a prática, teríamos também pessoas desviadas o quê? Nas doutrinas. E a gente percebe isso a partir do capítulo 4. Se você ler o capítulo 4, versículo 3, versículo 4, versículo 5, Paulo diz que, olha, vai chegar tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e vão criar para si o quê? Mestres vão falar para eles aquilo que inflama o seu eu, porque a verdade fará comichão para eles. Portanto, você, meu filho Timóteo, faça o quê? Permaneça. Em quê? Naquilo que você aprendeu. A ideia aqui, você encontra isso no capítulo 1, por exemplo, versículo 13 e 14, em que diz para ele,
guarda o bom depósito. A ideia é aquilo que guarda o que você ouviu de mim, guarda o que você recebeu. A ideia ali é de padrão. É o padrão, conserva o padrão. Não deixe que as ideias novas, não deixe que as novas tendências façam que você se perca daquilo que você aprendeu de mim, e não só de mim. Já chegamos lá também. Portanto, permaneça no que você aprendeu. Permaneça na sã doutrina. Embora alguns vão se perder e outros, por se perderem, vão criar para si mestres que vão enganá-los. E é interessante que, se você olhar aqui para o versículo 13, se não falha a minha memória, ele diz que muitos que são enganadores vão permanecer no erro e vão do mal a pior. Mas você, meu filho, permaneça naquilo que você aprendeu. No 13, os enganadores permanecerão no engano e vão se perder. Mas Timóteo tem que permanecer o quê? Na sã doutrina, naquilo que ele aprendeu. E isso a gente aprende aqui também. Vivemos um tempo de muitos enganadores. Os pregadores da teologia do coaching, o triunfalismo antropocêntrico, os pregadores da teologia da prosperidade, os pregadores que tudo para eles é pregadores humanistas, pregadores, inclusive, que não creem na inspiração da Escritura. Em meio a essas questões, nós temos que permanecer naquilo que é a doutrina bíblica, naquilo que é a palavra de Deus. Eu iria dizer algo que disse Judas na sua carta. O que é que ele disse? A fé que uma vez nos foi dada. Nós temos que permanecer na fé que uma vez nos foi dada. Nós temos que permanecer no fundamento apostólico. Nós temos que permanecer aquilo que é a doutrina de Cristo, aquilo que é o evangelho de Cristo, aquilo que é a palavra de Deus. Portanto, é meio a gente que se desvia de conduta, nós temos que permanecer na conduta correta, na vida santa, que glorifica o Senhor. E em meio a gente que se desvia das doutrinas corretas, da sã doutrina, nós temos que permanecer também na sã doutrina. E a terceira razão de por que Paulo exorta Timóteo a permanecer está ali nos versículos 11 e 12. Principalmente no versículo 12, para que eu não fale, deixa aqui eu consultar. Capítulo 3, versículo 12, é isso mesmo. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui está a terceira razão porque Paulo deve permanecer naquilo que ele aprendeu. Qual? É que aqueles que querem seguir a Cristo piamente, diferente dos homens do versículo 1 até o versículo 9, aqueles que querem servir a Cristo piamente, como Timóteo, do versículo 10, 11, tem que entender uma coisa: vai sofrer perseguição. Tem que permanecer no que aprendeu pelos que se desviaram. Segundo, tem que permanecer no que aprendeu pelos aqueles que vão se desviar da sã doutrina. E terceiro, em meio a perseguições, ou melhorando, se quer seguir a Cristo piamente, e a ideia de piamente aqui é seriamente, é levar os ensinamentos de Cristo com seriedade. O que é que vai acontecer? Vai ser perseguido. E ao ser perseguido, o que é que eu faço? Permaneça naquilo que você aprendeu. E Paulo está falando aqui do seu contexto. Por quê? Porque no contexto em que ele está escrevendo, ele está preso. E perseguido por quê? Por causa do crime. Qual crime? De ser cristão. Os cristãos do primeiro século, segundo século, terceiro século, foram muito perseguidos. Obviamente, não o tempo todo. Não foram 300 anos de perseguição. Não foram 300 anos nas catatumbas. Não. Tiveram um momento de perseguição. E esse momento em que Paulo escreve Timóteo, ele está sendo perseguido. E por que está sendo perseguido? Porque havia um ódio contra os cristãos. E por que os cristãos eram odiados? Por causa, primeiro, da vida diferente que eles levavam. O termo que sequer era usado para se referir aos cristãos era ágio, santo. Que, embora a palavra é santo, mas a raiz é de diferente. Na sociedade romana, em que o povo é pagão,
em que o povo é idólatra, o cristão vivia como um anjo, como alguém diferente. E essa vida diferente dos cristãos resultava em quê? Em ódio, em serem tratados com asco, com desprezo. Por quê? Porque enquanto o romano, por exemplo, tratava o seu filho, que considerava como fraco, de jogá-lo fora, o cristão não. Enquanto o romano, que tinha escravo, maltratava o escravo, o cristão não. Tratava-o como irmão, porque entendia que todos eram escravos de Cristo. Enquanto os romanos tinham várias divindades, o cristão não aceitava se render aos ídolos dos romanos, somente a Jesus Cristo. Enquanto os cidadãos romanos tinham o quê? Festas pagãs, o cristão não participava. Portanto, o cristão era chato. Chato que eu falo era para o cidadão romano, para o romano. Por quê? Porque o cristão era diferente. Por que que o templo é diferente, é assim, algo parecendo que se percebe que chama atenção? Porque é diferente. Digamos, todo aquele que levava o cristianismo a sério era diferente. E ser diferente chama atenção. Segundo, porque perseguiam? Por causa da difamação. Que difamação? E também por causa da ideia de sexualidade. Os cristãos se reuniam nos seus cultos, celebravam a ceia, e diziam que em memória do sangue e do corpo de Cristo. Os romanos, ao ouvirem isso, achavam que os cristãos eram canibais. E, portanto, comiam comida, corpo de pessoas e bebiam sangue, então eram canibais. E isso aqui era um absurdo para eles. Portanto, iria causar o quê? Iria atrair o quê? As consequências dos deuses. Porque eles entendiam que os deuses se revoltavam quando não eram bem reverenciados e em práticas erradas. A terceira razão era também o quê? Era a ideia de que os cristãos eram imorais quanto à sexualidade. Embora eles aqui eram todos imorais. Por quê? Porque os cristãos participavam de uma festa chamada ágape, quer dizer, festa do amor. O que eles colocavam na cabeça? O romano, festa do amor, festa do amor, festa do amor. Achavam que era o amor erótico, a ideia de que se reuniam fazer orgia. E também eles praticavam o quê? O ósculo santo, era beijo. Então deduziam também que tinha ali uma prática sexual errada. E a quarta razão qual era? Era a ideia de que os cristãos não adoravam o imperador. César não era o Senhor. E, portanto, se César não é o Senhor para o cristão, então ele vai ser perseguido. Então, Paulo diz a Timóteo, se você quiser seguir Cristo piamente, se prepare para as perseguições. Mas em meio a elas, meu filho, permaneça. Não permita que as perseguições te façam esquecer do que você aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que você ouviu. Permaneça naquilo que foi instruído a você. Meu filho amado Timóteo, permaneça. Em meio a perseguições, permaneça. Se preciso for, até a morte. E Paulo é esse modelo para Timóteo. Por quê? Porque Paulo não está falando como quem é alienado. Paulo está falando como alguém que está sendo perseguido e permanece fiel, ao ponto dele poder dizer o que é? Combati o bom combate. Guardei a fé. O que é isso? Eu fui até o fim. Eu cheguei até o fim, eu permaneci no que aprendi, eu permaneci naquilo que eu criei, guardei a fé e coroa eu terei de justiça. Então, meu filho, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que você ouviu, meu amado filho. Permaneça. Nós estamos no século XXI, alguns estão no Ocidente, outros estão em África, outros estão na América Latina, e muito provavelmente nós não teremos perseguições. Mas, se por acaso tivermos perseguições, permaneçamos no Evangelho, permaneçamos naquilo que aprendemos, permaneçamos no Senhor. E esse Paulo que ordena Timóteo a permanecer, permaneceu até o fim, cortaram sua cabeça, sem negar a fé. Para você entender como que se alguém levar a sério a fé cristã, seria logo
perseguido, pelo menos naquele contexto ali de Nero. Anos depois, vai acontecer a mesma coisa. Tertuliano disse algo que é interessante, o que é? Se o Tibre subir, Tibre é um rio, se o Nilo descer, ou se houver alguma tempestade, façam o quê? Joguem os cristãos nos leões. Porque na cabeça deles, pelos cristãos viverem de forma diferente e não adorar os seus deuses, então os deuses estavam amaldiçoando e por isso o Nilo não iria subir para dar peixe, por isso o Tibre iria subir para inundar e por isso os terremotos iriam vir. Se vier, qual é a culpa de quem? É a culpa dos cristãos. Por isso eles mandam nos leões. Mas esses cristãos permaneciam, muitos deles, fiéis ao Senhor, aquilo que eles ouviram. Por isso, meus irmãos, permanecemos. Se não morreremos por causa de Cristo, em termos de fisicamente, então pelo menos morramos para nós mesmos. Morramos para o mundo. Que possamos morrer diariamente. Que possamos morrer para aquilo que não glorifica o Senhor. Que possamos morrer para aquilo que atrapalha o avanço do reino. Permaneçamos no Senhor. E Timóteo não fala também apenas de perseguição, fala também, Paulo fala também de aflições. Nas aflições, nas lutas, permaneçamos no Senhor Jesus Cristo. Estes são 3 elementos fundamentais de por que Paulo insiste que Timóteo permaneça. E aqui vem a 4ª razão de por que Paulo quer que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendeu. E aqui é o ponto central do nosso assunto aqui, ou então do tema que me deram para ministrar. Quando Paulo diz, permaneça naquilo que você ouviu, naquilo que você aprendeu, Paulo está fazendo referência a quem? Esse é o capítulo 3, versículo 14. 3:14. Permaneça o quê? Naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Aqui está o primeiro fundamento para que Paulo permaneça naquilo que ele aprendeu. Eu já chego no que Paulo aprendeu. Obviamente, até já falei aqui, aprendeu o quê? A Escritura. Aprendeu o quê? O Evangelho. Aprendeu o quê? A sã doutrina. Aprendeu o quê? A doutrina de Cristo. Que Paulo, às vezes, fala, minha doutrina, a doutrina de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, 3, fala disso. A sã doutrina. Ou então, como diria Judas, a fé que uma vez nos foi dada. O fundamento apostólico. E, principalmente, visto que eles não tinham ainda ali o Novo Testamento fundamentado, era o quê? O Antigo Testamento, a palavra de Deus, ok? Então, primeiro, permanece naquilo que aprendeste. E aí está a questão, puxa, por que eu preciso permanecer? Qual é o fundamento para que eu permaneça nisso? E ele vai trabalhar. Primeiro, por causa das pessoas que você aprendeu. Paulo usa aqui o que Timóteo aprendeu, de quem aprendeu, as pessoas que ele aprendeu, Paulo usa como que? Como boa base de que Timóteo deve permanecer naquilo. Por quê? Porque as pessoas que lhe passaram aquilo são pessoas confiáveis. As pessoas que você recebeu isso são pessoas confiáveis. Portanto, você não deve trocar isso por qualquer coisa de um aventureiro, de um bobão, de um louco que vem com alguma nova ideia. Por quê? Porque as pessoas que lhe comunicaram isso são pessoas confiáveis. E quem são? Lloyd, Eunice e o próprio Paulo. Lloyd e Eunice é a avó e a mãe de Timóteo, que eram judias, e Timóteo era um judeu grego, porque o pai dele era grego. Ensinaram muito, provavelmente a mãe e a avó de Timóteo eram judias que bem seguiam aí a lei, obedeciam, portanto ensinaram a Timóteo. Timóteo, desde muito jovem, foi instruído. E ele, muito provavelmente, não foi circuncidado como judeu, talvez por causa do seu pai, que era grego, que sua família que também atrapalhou. Mas
aquilo que Timóteo aprendeu era algo sólido, era algo confiável. Por quê? Primeiro, por causa das pessoas que ele recebeu aquilo. Sua mãe, sua avó, eram pessoas seríssimas. Eram pessoas confiáveis. O próprio Paulo é confiável porque é alguém que serve a Deus e está morrendo por aquilo que ele ensinou a Timóteo. Portanto, Timóteo, essa ênfase em permanecer naquilo que você aprendeu está fundamentado naqueles que te comunicaram. Não são aventureiros, não são malucos, são pessoas sérias, pessoas idôneas, que deram a sua vida por aquilo que você está ouvindo. E você ouviu isso desde pequeno. Você ouviu isso desde muito cedo. Então, a mãe, a avó e o apóstolo Paulo eram pessoas confiáveis. Portanto, aquilo que Paulo ouviu era muito sério, que Timóteo ouviu era muito sério, ele deveria permanecer naquilo que ele ouviu. E a segunda razão de por que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele ouviu é que aquilo que ele ouviu era o quê? Era algo que levaria a sabedoria para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Quer dizer, a Escritura era o quê? Era algo que cumpria um propósito redentivo. Era algo que indica a redenção. Era algo que acaba nos construindo o plano de redenção. Até porque a Escritura aqui é o Antigo Testamento essencialmente. E ela tem uma construção, tem um fio condutor que é o plano de redenção. E tudo aquilo que Timóteo ouviu, conduzido, que é a Escritura, conduzia para o quê? Para algo que é a redenção. Então a Escritura com um propósito redentivo, de redenção. E terceiro, o terceiro fundamento para que Timóteo permaneça, ainda que muitos se desviam, ainda que haja luta, ainda que muitos se percam na doutrina, ele tem que permanecer naquilo que é correto, naquilo que tem por causa das pessoas confiáveis, porque ela dá sabedoria e tem um propósito redentivo. E terceiro, porque ela, a Escritura, é inspirada. É a inspirada palavra de Deus. Se um dia alguém perguntar a você o que faz da Bíblia um livro diferente dos demais, óbvio, podíamos dizer, ele é um livro formado por vários gêneros literários. Ele é um livro formado por outros livros. Tudo bem, mas é muito mais do que isso. Ela o quê? É a sua inspiração. Porque faz da Bíblia, a palavra de Deus, é a sua inspiração. Se eu travei, não, né? Posso continuar? Eu vou só pedir aos irmãos que tenham o microfone ligado. Posso seguir? Sim, pastor. Eu acho que tem um irmão que tem o microfone ligado. Eu estou achando que eu estou com... Até que posso... Então eu vou seguir. Vamos lá. Então, Paulo mostra os fundamentos para que ele permaneça. Mostra os fundamentos para que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendeu. E ele tem que permanecer naquilo que aprendeu. Por quê? Porque aquilo que ele aprendeu, que é sobre a Escritura, ela é inspirada. E por ser inspirada, ela é uma autoridade, ela tem autoridade. Ela é, então, útil. Útil para quê? Útil para ensinar, útil para repreender, útil para corrigir e útil para educar. Em outras palavras, no versículo 17, Timóteo tem que ser um obreiro, um servo de Deus, uma serva de Deus aqui para vocês,
que esteja pronta, preparada. Para que ela esteja preparada, ou ele esteja preparado para a obra, ele tem que permanecer. Se ele permanecer naquilo que ele aprendeu, ele vai estar preparado para toda a obra do Senhor que vier. Portanto, como é ser uma mulher instruída ou preparada biblicamente? É permanecendo na Escritura. Porque a Escritura vai fazer o quê? Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir e ela vai nos educar. Agora, o que a gente precisa entender aqui é, no grego, no texto original, porque quando você vê, poxa, será que está preparada biblicamente? É só permanecer na Escritura e que ele não, escute isso. A Escritura tem autoridade para nos deixar pessoas preparadas para a obra do Senhor. E por quê? Porque ela tem esses 4 pontos ali. E como é que a gente tem esses 4 pontos ali? Primeiro, a Escritura nos torna pessoas preparadas para a obra porque ela vai nos ensinar. Ela é útil. Ela é proveitosa para o ensino. A palavra grega ali para ensino é didascalia. E a ideia de ensino ali é o quê? É que a Escritura é a base para a verdadeira crença cristã e o teste para aquelas que não são de fato verdadeiras. Portanto, todo obreiro, toda mulher, todo homem que está preparado biblicamente tem que permanecer na Escritura, naquilo que aprendeu, dos seus mestres, dos seus pastores, dos homens sérios, mas principalmente também na Escritura, porque ela é inspirada, porque ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é útil para nos ensinar. Nos ensinar o que é a verdadeira doutrina cristã e também ser como teste. Então, a Bíblia é útil porque nela vamos encontrar o quê? A base da verdadeira crença cristã. Eu pergunto, como é que alguém vai ser um obreiro pronto se não está firme na Escritura, que vai nos dar, que é a nossa base, para quê? Para a verdadeira crença cristã. Um obreiro preparado, uma mulher preparada, um homem preparado é aquele que permanece na Escritura. Por quê? Porque a Escritura é a nossa base para quê? Para a crença verdadeira quanto ao cristianismo. Mas não é só isso. Ela não só nos apresenta a crença verdadeira, ela também é o texto. Pastor Israel, deixamos de lhe ouvir. Consegue ouvir-me? E está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim, pastor. Então eu vou repetir, vamos lá. Amém. Acho que eu falei um monte, se não ouviram nada, então, misericórdia. Não, pastor, nós só paramos de ouvir na última parte, quando o pastor falou sobre o último ponto mesmo. Ok. Estava dizendo, então, que a Escritura, se permanecemos nela, ela, então, nos torna mulheres e homens preparados para a obra de Deus, para aquilo que Deus tem para nós, para a nossa missão. Por quê? Porque ela é útil para nos instruir, é didascalia, para o ensino. E didascalia, ele tem a ideia de que ela é a base da crença correta, ou então da verdadeira crença cristã, e também é o teste para que a gente consiga discernir, analisar as outras que poderão ser as verdadeiras. Portanto, a Escritura nos torna aptos, se permanecemos nela, para quê? Para conhecermos aquilo que é correto quanto à fé cristã, ortodoxia, ou então poderíamos dizer a regra ética, mas não é só isso, ela também vai nos ser útil para quê? Para conseguirmos fazer os testes, para conseguirmos discernir, julgar, escrutinar, analisar. O que é? Aquilo que tem nome de verdadeiro, mas é falácia. Tem nome de verdadeiro, mas é sofisma. Tem aparência de correto, mas na verdade tem nada a ver com a fé cristã.
Você olha para muitos pregadores hoje, por exemplo, eles usam um texto bíblico e enganam alguns. Mas ele prega a Bíblia, porque eles usam o bíblico. Aquele que permanece na Escritura, bem, porque a Bíblia é útil para nos dar base, para ser a base do que é a verdadeira doutrina cristã, mas também nos dá base para termos discernimento, para julgar e analisar aquilo que não é verdadeiro. Portanto, mulheres que não permanecem na Escritura, naquilo que aprendeu, naquilo que é o Evangelho, que não sabem essas coisas, dificilmente vão conseguir discernir aquilo que não é verdade quanto à fé cristã. Por quê? Porque tem muita gente usando o texto bíblico para fazer bobagem e pregar muitas loucuras. Portanto, mulheres preparadas biblicamente são mulheres que permanecem na Bíblia, que permanecem com a Escritura, que permanecem no Evangelho, que permanecem naquilo que aprenderam, que permanecem naquilo que é o genuíno Evangelho de Cristo. Segunda palavra que ele usa qual é? É a palavra repreender. E no grego é elegmos. E a ideia do elegmos ali, em 2 Timóteo 3,16, elegmos é o qual? É a ideia de expor o pecado e convocar para o arrependimento. Portanto, a Escritura, ela é útil para quê? Para didascalia, ensinar aquilo que é a verdade, a verdadeira crença cristã e também teste para o que está errado quanto à fé cristã. Mas ela também é também útil para o elegmos, que é o que? Mostrar o erro, o pecado e nos convocar para o arrependimento. Portanto, a Escritura nos torna preparados, ela vai expor a nós o nosso erro. Ela mostra a nossa falha. Os mandamentos revelam o caráter santo de Deus e o caráter falho dos homens. Portanto, a Escritura nos deixa preparados, porque ela vai mostrar o quão falhos somos, o quão pecador somos. Ela expõe nossa miserabilidade, ela nos repreende, ela expõe, mas ela também nos convoca para o arrependimento, também nos convoca para que nos arrependamos. Portanto, mulheres preparadas biblicamente são mulheres que permanecem o quê? Que permanecem na Escritura. Porque a Escritura vai expor o quão pecadora você é, o quão miserável você é, o quão você carece da graça e misericórdia de Deus e vai convocar você ao quê? Ao arrependimento. Portanto, mulheres preparadas são aquelas que permanecem naquilo que aprenderam, naquilo que é o Evangelho, naquilo que é a palavra de Deus. A terceira palavra que a Escritura é útil, ela é útil para ensinar, descalir, é útil para repreender, e também é útil para quê? Para corrigir. Para corrigir. A ideia de corrigir no grego é parnortose, perdão. E a ideia de parnortose aponta para o quê? Aponta para a ideia de restauração. É a ideia de essa pessoa que é pecadora, essa pessoa que a Escritura expõe seu erro e convoca o arrependimento. Essa mesma Escritura é útil para quê? Para restaurá-la. É útil para trazê-la a aquilo que, digamos, é correto. Ela vai ser restaurada pela Escritura. A Escritura nos restaura. Ela é útil para a correção. A ideia de correção é tipo corrigir o que está mal. Me permita aqui brincar com o lema de Angola. Corrigir o que está mal é melhor o que está bom. É isso mesmo, né? Então, essa ideia, a Escritura, ela corrige o que está mal. Ela não só repreende, expondo o pecado e chamando arrependimento. Quando ela chama arrependimento, ela corrige o que está mal. Ela corrige o ser humano. Ela corrige a gente. Portanto, a Escritura, devemos permanecer nela, porque ela nos tornará aptos. E ela nos torna aptos por quê? Porque ela vai nos corrigir.
ela vai nos restaurar. Ela vai nos restaurar para aquilo que glorifica o Senhor. E quarto, a palavra ali é também que ela serve para educar. É ensinar, doutrina, é repreender, corrigir e depois, então, educar. A palavra grega ali é epopeia, ou epapeia, perdão. A ideia de epopeia qual é? É a ideia da instrução moral, da educação prática, em que a Bíblia diz que nos educa para o que é? Para o caminho correto, para as virtudes corretas. Nos educa, e o texto bíblico vai dizer, até deixa eu ler aqui para não fugir dele. O texto bíblico diz o quê? Ela nos educa na justiça, no caminho da justiça. Então, a Bíblia, ela é útil para quê? Para nos educar moralmente, nos direcionar moralmente e andamos como? Naquilo que somos instruídos na justiça. Justiça de Deus, justiça de Cristo, justiça do Senhor. Sermos direcionados para a justiça. Por isso, Paulo, então, depois que ele explica isso no versículo 16, chega ao versículo 17, e ele vai dizer para o seu filho, sabe por que, meu filho, que eu estou falando para você permanecer naquilo que você aprendeu? Fala, meu mestre, para isso aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo tem que permanecer naquilo que aprendeu, apesar dos que se desviam. Conduta, tem que permanecer naquilo que aprendeu, apesar daqueles que desviam a doutrina, tem que permanecer naquilo que aprendeu, apesar das perseguições, e tem que permanecer naquilo que aprendeu. Por quê? Porque o homem de Deus, porque o fim dessa permanência é que o homem de Deus, a mulher de Deus, a serva de Deus, as filhas de Deus, precisam ser aptos, preparados, perfeitos, perfeitas. E perfeita aqui não tem a ver com não ser pecador, tem a ver com aptidão, com estar pronto. Para quê? Para a obra de Deus. E Paulo mostra para Timóteo que ele só vai conseguir fazer isso se ele permanecer naquilo que ele aprendeu. De gente confiável naquilo que ele aprendeu, que é sabedoria, que leva para a salvação da fé em Cristo Jesus, porque tem propósito redentivo naquilo que ele aprendeu, que é inspirada, sagrada escritura, ou então as sagradas letras, a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, que por ser inspirada, ela tem autoridade. Portanto, ela é útil para ensinar, ela é útil para o que é, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e ela é útil para educar, instruir na justiça do Senhor. Se pensamos naquilo que aprendemos, naquilo que é o evangelho de verdade, naquilo que é a verdade de Deus, na sua essência, sem dúvida, estaremos sendo homens e mulheres preparados para a boa obra do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Uau, que palavra. Amém, que palavra, meu Deus, estou impactada. Amém, amém, amém. Conseguem me ouvir? Amém, líder. Amém, líder. Amém, amém. Palavra muito, muito abençoada. Pastor Israel, uau, estou mesmo impactada. Primeiro, as Escrituras nos convencem do pecado. Segundo, as Escrituras nos transformam. Terceiro, as Escrituras nos faz odiar o pecado. Quarto, as Escrituras nos faz abandonar o pecado. Meu Deus, que bênção, pastor. Foi muito abençoado, muito obrigada. É sempre muito bom e é uma honra muito grande aprender de si, tem sido uma bênção. Um prazer. Somos mesmo gratas a Deus pela tua vida, pelo teu ministério.